Vamos lá. Depois eu respondo a dúvida aí do chat, tá bom? No final. Agora a gente já começa a gravar. Questão 81. Adulto jovem, sexo masculino, atendido na UBS, relata dor e ardor no ânus, acompanhado de sangramento vivo, em pequena quantidade ao evacuar com esforço e fezes endurecidas. Nega tumoração perianal, portador de constipação crônica e diagnóstico recente de doença de Crohn. Exame geral sem alterações. Qual é o diagnóstico mais provável? Um tema, né, uma questão já, primeira questão, que é do tema que a doutora Sara vai falar hoje, que são as doenças orificiais. Então, o paciente tem a seguinte queixa: dor e ardor no ânus, também sangramento vivo. E a questão traz que ele nega tumoração perianal. Então, quando traz nega tumoração perianal, aqui eu já posso descartar o abscesso. Por quê? Quando for abscesso, a questão vai dizer que o paciente ele tem uma tumoração dolorosa, certo? Então, nega tumoração, eu já descarto o abscesso. Aí a letra B diz fístula perianal. Por que não pode ser fístula? Porque quando for fístula, a questão vai trazer que tem saída de secreção, uma secreção purulenta, certo? E na fístula, o chamativo não vai ser o sangramento. O chamativo também a questão pode trazer que o paciente tem abscessos perianais recorrentes, aí a questão traz que o paciente tem uma secreção purulenta que está saindo ali da fístula, certo? Então, não traz secreção purulenta, então por isso que te descarta a fístula. Cisto pilonidal. Por que não pode ser o cisto? Porque esse cisto, ele não causa dor ao evacuar. Então, por isso que não pode ser esse cisto. E também, se for um cisto, as questões também podem trazer um histórico de o paciente que tem abscessos recorrentes, certo? Aí o que sobrou é a letra alternativa D, fissura anal. Aí lembrando qual é a tríade da fissura. O paciente tem dor e ardor no ânus, e lembrando que essa dor, ela pode persistir, inclusive, após a evacuação. Então, dor e ardor ao defecar e depois, mais sangramento vivo, e vai ser um paciente que tem histórico de constipação. Então, quando tiver essa tríade, que é dor a evacuar, sangramento retal, sangramento vermelho vivo, mais um paciente tem histórico de constipação, pensar em fissura anal. Por isso que eu falo, gente, o melhor investimento que vocês podem fazer é imprimir as provas. Por quê? Vocês imprimem as provas, vocês respondem, e daí durante a correção, quando vocês estiverem corrigindo, eu corrigi também bastante pelos comentários dos bancos de questões, né? Porque no começo eu assistia bastante as correções, até eu conseguir melhorar o meu raciocínio clínico. Depois que eu tinha mais raciocínio clínico, eu corrigia também mais perto da prova, né, para economizar tempo, eu corrigia bastante através dos bancos de questão. E aí, você tendo a prova impressa, vale cada centavo você imprimir as provas, você pode pegar e ao lado de cada alternativa você escrever por que tá certo e por que tá errado. Porque, ó, se você aqui eu expliquei como você vai diferenciar essas quatro. Então, fazendo uma questão, você você vai aprender não somente a alternativa correta. É importante que vocês aprendam, certo? Principalmente quando está falando ali de doenças, porque qual é a característica daquela outra doença, certo? Essa é uma excelente maneira de vocês estarem aprendendo, ok? Então, vamos para a questão 82. Gestante da gestacional de 24 semanas comparece à consulta, refere que, na primeira gestação, teve um abortamento com 16 semanas e na segunda teve um trabalho de parto vaginal muito rápido na idade gestacional de 28 semanas. O que isso significa? Essa mulher, ela está grávida e ela tem histórico de ter trabalho de parto prematuro. Na primeira gestação, ela teve um aborto com 16 semanas, e na segunda, ela teve um trabalho de parto vaginal muito rápido,
com 28 semanas. Então, lembrando que as pacientes mulheres que têm histórico de parto prematuro em uma gestação, quando ela engravidar novamente, ela tem risco de ter novamente trabalho de parto prematuro, certo? Então, quando a questão traz uma mulher que tem histórico de parto prematuro, nós precisamos dar uma profilaxia para ela. Na ultrassonografia transvaginal realizada com 23 semanas dessa gestação, detectou-se colo uterino com 1,5 cm de comprimento. Qual a conduta adequada à situação? Então, nós precisamos de uma profilaxia, um medicamento para prevenir que essa paciente tenha, para que essa paciente não tenha novamente um trabalho de parto prematuro. E como é feito isso? Progesterona micronizada via vaginal, 200 miligramas ao dia até 36 semanas. Então, gestante com histórico de trabalho de parto prematuro, ela precisa receber progesterona micronizada via vaginal. 200 miligramas ao dia até 36 semanas. Lembrando, gente, essa prova que nós estamos corrigindo é do ENAMED. E uma questão, a que trazia a mesma situação, uma questão idêntica, para não falar igual, teve na prova do Revalida 2025.1. Então, o ENAMED, ele segue o padrão do Revalida. Por quê? Porque a banca é a mesma. Então, não fiquem preocupados que, mas as questões vão mudar. As questões não vão mudar. Vocês separaram o pessoal que está aí desde segunda-feira, como as questões elas são curtas e elas são diretas? Então, não se preocupe, porque agora vai ser na média, vai ser a mesma prova. Gente, eles que vão ter que fazer as provas do Revalida. Podem pesquisar cursos grandes, mentorias, cursos pequenos para a prova de residência, no caso ali para o ENAMED. Eles mesmos recomendam que os alunos que querem fazer o ENAMED, que é para residência, recomendam que eles façam as provas anteriores do Revalida. Por quê? A banca é o INEP, e o INEP também é a banca do Revalida. Então, se eles querem residência, vão fazer as provas do Revalida, vocês que querem revalidar, também precisam fazer as provas do Revalida, certo? Então, eu digo isso para que vocês entendam que as provas, elas têm um padrão. Conforme vocês forem fazendo aí, acho que a partir do momento que vocês fazem 3, 4 provas, você já vê qual é o padrão das questões, qual é o tema que mais aparece, tá bom? Então, questão 82, alternativa D. Questão 83. Mulher, 32 anos, sexualmente ativa. Comparece à consulta com o médico de família e comunidade para a realização do seu primeiro exame preventivo. O médico realiza coleta de citologia oncótica. Após 3 semanas, a paciente retorna com o resultado: presença de lesão intraepitelial de baixo grau. O que é a lesão intraepitelial de baixo grau? É o LZIL. Qual é a conduta nesses casos? O LZIL é o seguinte: quando o resultado da citologia oncótica vem, presença de lesão intraepitelial de baixo grau, nós precisamos ver a idade da paciente. Se essa paciente tiver menos de 25 anos, ela vai repetir a citologia, o citopatológico no caso, em 3 anos. Pacientes menores de 25 anos, repete em 3 anos. Se a paciente tem entre 26 entre 26 e 30 anos, ela vai repetir em 12 meses, vai repetir em 1 ano. Se a paciente tem maior ou igual a 30 anos de idade, ela vai repetir o exame citopatológico em 6 meses. Então, lembrando, presença de lesão intraepitelial de baixo grau, que é igual a mesma coisa que LZIL, nós precisamos ver a idade da paciente. Lesão intraepitelial de baixo grau em pacientes que têm menos de 25 anos, ela vai repetir o citopatológico em 3 anos. Se a paciente tem entre 25, no caso 26 a 30 anos, ela vai repetir em 12 meses. E maior ou igual a 30 anos, ela vai repetir em 6 meses, que é o caso dessa mulher de 32 anos. Então, presença de lesão intraepitelial de baixo grau, essa mulher que tem 32 anos, ela vai repetir em 6 meses.
Questão 84. A agente comunitária de saúde de uma UBS relata durante a equipe de reunião sua preocupação com os idosos de uma instituição de longa permanência no território da UBS. Em sua última visita, a agente observou que na instituição havia 38 idosos vivendo em isolamento excessivo, a maioria sem vínculos familiares ativos e sofrendo constantes agressões dos funcionários. Comenta ainda que havia sinais de contenção física em idosos com demência avançada e presença de lesões de pressão. Então, essa questão também de violência institucional caiu no Revalia 2025.1. 2026 não lembro, mas 2025.1 caiu. E na prova da ANAMED, 2025 também, né? É o padrão que eu sempre falo. Então, é uma questão que traz idosos de longa, que uma agente comunitária de saúde da UBS viu que os idosos de uma instituição de longa permanência estavam vivendo por isolamento excessivo, que estavam sofrendo agressões e tinha contenção física e presença de lesões de pressão. Então, o que é que isso significa? Essa é uma questão de violência institucional. A violência institucional, no caso, seria dessa instituição de longa permanência que esses idosos ficam. Lembrando que o fato dos filhos colocarem os pais numa instituição de longa permanência, isso não é um crime, certo? Porém, obviamente, que os filhos precisam verificar se essa instituição é uma instituição séria, é uma instituição correta. Então, no caso, qual deveria ser a conduta? Antes de responder, vamos falar qual deveria ser a conduta mais adequada. Em primeiro lugar, quando nós temos um caso de violência, precisa ser notificado. E atenção, o que é notificado não é somente quando é confirmada a violência, não. Se houver a suspeita da violência, também precisa ser notificado. Porque, lembrando, não é o médico que vai até a instituição de longa permanência para confirmar se tem uma violência. Quem vai fazer isso, no caso, vai ser a polícia que faz isso, certo? Que vai confirmar. Então, quando o médico suspeita de violência, ele já não é nem pode, o médico já deve notificar a suspeita. Em segundo lugar, a ação, né, como é que se fala? Seria mesmo a ação para fazer o controle dessa instituição, ele não vai ser somente a UBS. Aí vão entrar outras pessoas que vão estar reunidas aí nessa força-tarefa, digamos assim, para resolver esse caso. Então, obviamente, que a agente comunitária de saúde, a UBS, porém também o Conselho Municipal do Idoso, inclusive, se for necessário, também o Ministério Público intervém nesses casos. Então, não é somente o agente comunitário de saúde que vai trabalhar para fazer a resolução, para resolver essa violência que a instituição vem fazendo, certo? Então, é uma ação intersetorial, não é somente a UBS. E quando nós temos esses casos, é necessário que seja feito um plano de ação. Por que um plano de ação? Porque é necessário fazer a avaliação clínica dessas pessoas que estão sofrendo essa violência e também é necessário discutir com essa instituição porque eles precisam ter uma mudança de atitude, certo? Então, discutir a mudança na rotina deles e tal. E também não vai ser uma intervenção única. É importante que essa instituição ela vai ser avaliada ao longo do tempo. Então, vamos lá. Alternativa A. Formalizar denúncia ao Conselho do Idoso, considerando que situações como contenção e úlcera por pressão podem acontecer em ambientes de institucionalização prolongada e não requerem intervenção clínica imediata. Então, vamos lá. Formalizar denúncia ao Conselho Municipal do Idoso é errado, na verdade está incompleto. Por quê? Como eu disse, isso é uma ação que vai ser intersetorial, não é somente o Conselho Municipal do Idoso, envolve também
a OBS, envolve também o Ministério Público, certo? Então, isso não corresponde somente ao Conselho Municipal do Idoso. Então, isso já está errado por aqui. Não requerem intervenção clínica imediata da onde esses pacientes, eles estão sofrendo violência. Precisa de intervenção imediata e eles também precisam ser avaliados clinicamente. Então, A errada. B. Oferecer apoio clínico para os casos de maior vulnerabilidade, como o uso de lesão por pressão e agitação psicomotora, sugerindo adequações na rotina assistencial, respeitando a autonomia da instituição de longa permanência para idosos. Essa alternativa, ela está incompleta. Por quê? Porque precisa ter uma ação intersetorial para agir, nesse caso, para fazer uma intervenção ali nessa instituição, porque eles precisam ser acompanhados ao longo do tempo. Não é somente você fazer um apoio clínico para aquelas pessoas que estão em vulnerabilidade, para aquelas pessoas que têm alguma lesão. Essa instituição vai precisar ser acompanhada ao longo de um período, porque ela vai precisar prestar contas, digamos, a alguém sobre como eles estão, como está sendo a rotina daquela instituição. Então, letra B errada. Alternativa C. Articular ação intersetorial com órgãos de controle social, certo? Vai envolver a UBS, ali no caso, a agente comunitário de saúde, vai envolver também Conselho Municipal do Idoso, pode envolver também, inclusive, o Ministério Público, como eu disse, requer registrar notificação compulsória, exato, um caso de violência precisa ser notificado de violência institucional, certo? E elaborar plano de ação conjunta com a equipe da instituição de longa permanência para idosos. Essa é a alternativa certa. Nessas questões de preventiva, vocês vão observar que às vezes, como eu falo assim, tem algumas alternativas que por si só, elas não estão erradas, porém elas estão incompletas. Então, essa é a alternativa que está mais completa. Então, na prova de vocês, preventiva sempre traz umas questões que são um pouco mais complicadas. Porém, busquem sempre a alternativa que está mais completa. Aqui fala, ó, da ação intersetorial, fala de registrar notificação compulsória e elaborar um plano de ação conjunto, certo? Então, essa que está completa. Agendar reuniões quinzenais com a equipe da instituição para educação permanente sobre cuidados paliativos, sem envolver outras instâncias legais ou sociais, errado. E aqui também não tem a notificação da violência, né? Inclusive, a alternativa C foi a única que trouxe isso, de você notificar a violência. E isso é algo extremamente importante. Então, lembrando que aqui nesse caso será envolvido outras instituições. Não é somente ali a instituição de longa permanência para idosos que vai estar envolvida na resolução desse caso. Terão outras instituições envolvidas. Então, questão 84, alternativa C. Questão 85. Questão de intoxicação. Caiu na 2024.2, 2025. 2025 mais ou menos, mas caiu na média, caiu na 2026.2. Será que é um tema que vocês têm que saber? Com certeza. Mulher de 42 anos é levada pelo irmão para a UPA, com fala alterada, lentificação, tontura e sonolência. Admite ter ingerido 30 comprimidos de clonazepam. Paciente evoluiu com hipotensão, rebaixamento do nível de consciência, sendo caracterizado coma e indicada a ventilação mecânica. Qual medicação é indicada nessa situação? Então, um caso de intoxicação. Qual é no caso aqui, o antídoto para o clonazepam? Que classe de medicamento que é o clonazepam, gente? Alguém me responde. Benzodiazepina. Benzodiazepínicos, exato.
E aqui eu trouxe para vocês um mnemônico, que eu até mandei foto lá no grupo, há uns dias atrás, que isso aqui eu escrevi na minha prova e eu acertei essa questão de 2026.1, porque era justamente esse mnemônico aqui para lembrar das intoxicações. Então, intoxicação por opioides, no caso, você vai prescrever a naloxona, e foi isso que caiu. Só que aí, no caso, assim, caso vocês não saibam os nomes, então vocês pesquisem, né, opioides, principalmente quais são. Então, na prova, eu não sei se era morfina que caiu. Então, morfina não caiu no caso, assim, opioides, né? Caiu morfina, mas morfina é um opioide. Então, o antídoto, no caso, seria a naloxona. Benzodiazepínicos, que aqui, no caso, é o clonazepam que veio nessa questão. Qual é o correto? Só que aqui tá errado, a gente não é I, aqui seria, no caso, um U. Flumazenil. Então, paciente que teve uma intoxicação, pensa, ingeriu 30 comprimidos de clonazepam. Meu Deus, era para dormir uma semana isso aqui. Qual a medicação indicada nessa situação? Flumazenil. É só isso que vocês precisam saber. Isso aqui vocês escrevam, colocam num post-it na parede e cada dia vocês vão lendo. Quando chegar na prova, vocês já vão estar com isso aqui na ponta da cabeça. Então, antihistamínico usa o biperideno, paracetamol, N-acetilcisteína e organofosforato é a atropina. Aí o mnemônico, né? O Bapo, na festa, beijei no ator. Então aqui tem as letrinhas destacadas para vocês. Depois eu mando lá no grupo. Então a medicação para intoxicação de clonazepam, que no caso é um benzodiazepínico, é o flumazenil. Questão 86. Mulher, 55 anos, sem histórico de doenças crônicas, procura atendimento por queixa de cefaleia persistente em ambos os lados do crânio, associados à alteração da visão, amaurose fugaz e diplopia. Então, quando nós temos uma paciente que tem cefaleia, mas essa alteração na visão. Vocês sabem o que é a amaurose fugaz? A amaurose fugaz é um pequeno período de tempo que o paciente perde a visão. É rápido e é limitado, certo? Mas é um período que o paciente ele fica sem enxergar, sem um monte de desesperador. E a diplopia é o paciente que tem aquela visão dobrada, certo? Ele vê tudo em dois, tudo dobrado. Então, é uma garrafa de água, ele enxerga duas garrafas de água. É um celular, enxerga dois celulares. É uma visão dupla. Então, isso aqui, quando o paciente tem essa questão aqui essa alteração da visão, isso é um sinal de alarme, tá? Sinal de alarme que essa cefaleia, ela é uma cefaleia secundária, que precisa ser investigada. Cansaço e artralgias. Relata dor em todo o couro cabeludo, notou perda de peso, 2 quilos em 2 meses, nega fotofobia ou fonofobia, febre ou náuseas. Afirma que não acorda de madrugada por conta da cefaleia. Nega qualquer problema de ordem emocional. Ao exame, a paciente encontra-se afebril, com pupilas isocóricas, sem rigidez de nuca. Qual é o tipo de cefaleia dessa paciente e qual exame seria útil na sua investigação preliminar? Então, aqui eu trouxe esse mnemônico, né, Minas, que são os sinais de alarme que o paciente pode ter numa cefaleia. Então, quando é uma cefaleia que muda o padrão ou uma cefaleia nova, uma cefaleia de início súbito, quando tem algum sintoma neurológico, né, alteração da força, alteração da marcha, tem algum sinal meníngeo, acima de 50 anos, então um paciente que tem mais de 50 anos, tem aí casos recorrentes de cefaleia, e isso também é um sinal de alarme, que é o que essa paciente tem, né? Essa paciente, ela tem 55 anos. E os sinais sistêmicos, febre, mialgia, perda de peso, que é outro sinal de alarme que ela tem, que é a perda de peso, ou comorbidades prévias, imunodeficiência e neoplasias principalmente. Então, são
os sinais de alarme, que aí, já, quando a paciente tem isso, já precisa ser investigado, porque já não é mais uma cefaleia primária, é uma cefaleia secundária que precisa ser estudada. Então, vamos lá. Qual é o tipo de cefaleia dessa paciente? Qual exame seria útil na sua investigação preliminar, respectivamente? Então, alternativa A, cefaleia primária, errado. Cefaleia tensional, nenhum exame é necessário. Qual é a característica da dor da cefaleia tensional? É uma dor, é uma dor que vai atingir toda essa região, vai atingir toda a região da cabeça. Isso aqui é uma cefaleia, Sara, me ajuda, é unilateral ou bilateral? Agora eu me esqueci, confundi. No caso, a cefaleia tensional. é holocraniana, que se chama. Holocraniana, certo. Então, Que correção. é a hemicraniana, que geralmente é da migraña. Certo. Que bom que tem alguém mais inteligente que eu. É verdade, ela é mais inteligente, sim. Então, a cefaleia tensional, no caso, ela é holocraniana, e ela não tem nenhum sinal de alarme. Então, essa paciente, ela vai ter, da cefaleia tensional, ela não vai ter nenhum sinal de alarme. Então, quando a paciente que tem alteração na visão está perdendo peso, isso não pode ser uma cefaleia tensional, que é uma cefaleia primária, certo? E na cefaleia tensional, realmente, nenhum exame é necessário, mas não é o caso dessa paciente, não é tensional. Cefaleia secundária, hemorragia subaracnoideia? Não. O que a questão vai trazer? O que o paciente refere quando tem hemorragia subaracnoideia? É a pior cefaleia da vida. Então, também aquela é chamada, se não me engano, de cefaleia suicida, certo? Então, hemorragia subaracnoideia é a pior cefaleia da vida. Até poderia ser que é um paciente que tem enxaqueca, certo? Só que o paciente tem enxaqueca, ele já sabe como é a dor. Só que quando o paciente diz, doutor, eu nunca tive uma dor dessa maneira, ou é a pior cefaleia que eu já tive na minha vida, nenhum outro episódio é igual, isso é a hemorragia subaracnoideia, certo? Então aqui a questão não trouxe que é a pior cefaleia da vida. Então não é isso. Cefaleia primária, migrânia, não, gente. Por que não pode ser a migrânia? Quais são as características da migrânia? Alguém lembra? Alguém abre e fala, porque na última prova também caiu isso. Vocês lembram? Caiu, acho que profilaxia caiu, né? Ninguém sabe. Então, a migrânia é aquela dor que lateja. Lembra que o paciente vai ter aquela dor unilateral. Então, uma dor que é latejante, o paciente também pode ter aura ou não. O que é a aura? O paciente pode ter aí, ele pode ter sintomas antes da cefaleia, antes de começar a dor. Então, ele pode ouvir zumbidos, ele pode ver pontos brilhantes, por exemplo. Então, tudo isso é a hora da cefaleia, porque são sintomas que vão aparecer antes do paciente iniciar a dor, ok? Então, isso é a característica da migrânia, ou também conhecida como, mais conhecida como enxaqueca, certo? Alternativa D. Cefaleia secundária, certo, é uma cefaleia secundária. Ar, ar, arterite temporal, e o exame seria o VHS. Essa é a alternativa correta. Por quê? Como é a característica da arterite temporal? É uma cefaleia de início recente. A paciente também vai referir que ela pode ter sintomas de hipersensibilidade. Por exemplo, a questão pode trazer que a paciente tem dor no couro cabeludo. Isso é algo que chama a nossa atenção, né? Porque os outros tipos de cefaleia não tem isso. Mas na arterite temporal, a paciente vai referir isso. Também vai ter alterações visuais, aqui que entra a amaurose fugaz e a diplopia, certo? E essa paciente da arterite temporal, ela também pode ter sintomas sistêmicos, que aqui no caso é a perda de peso.
Então, relembrando, arterite temporal vai ser uma cefaleia de início recente, o paciente vai ter alterações visuais e também vai ter sintomas constitucionais, como, por exemplo, perda de peso, pode ter fadiga e também pode ter a questão também que vai ser artralgia, né? Então, tudo isso são as características da arterite temporal. E aí, o exame que são solicitados, o paciente pode ter um aumento da velocidade em hemossedimentação, que é o VHS, e também pode ter um aumento do PCR, ok? E o diagnóstico, que não pediu, mas o caso se pedisse, o diagnóstico definitivo, ele vai se dar com uma biópsia da artéria temporal, certo? Para fazer o diagnóstico diferença não, diagnóstico definitivo da arterite temporal. Essa aqui, eu não lembro se já foi cobrado no Revalida. Não lembro. Pode ser que sim, mas eu não estou lembrada. Mas, só você, eu sempre falo assim, você não sabe uma questão, vai para a próxima, mas não chuta. Por quê? Depois você vem e você vai lembrar. Essa dor de cabeça não está certo. Não está certo que um paciente que tem dor de cabeça, ele vai ter amaurose, diplopia, artralgia, perda de peso. Então, isso não são aquelas cefaleias que eu já estudei, que a gente vê mais a cefaleia tensional e a migrânia. Isso aqui está errado. Esse paciente está com alguns sinais, alguns sintomas estranhos. Então, ele tem o quê? Sinais de alarme. Aí, isso que a gente está vendo na faculdade, né? Que é hemorragia subaracnoidea, a pior cefaleia da vida. Então, eu sempre falo, não sabe? Depois você volta e leia as alternativas. Use o seu raciocínio clínico, ok? Adolescente de 13 anos, sexo masculino, procura atendimento na UBS, devido a manchas escurecidas nas dobras do pescoço, axila e virilha. Ao exame físico, a massa corporal está no Z-score mais 2 e mais 3 para a idade e sexo. Relação circunferência abdominal estatura aumentada. Manchas hipercrômicas no pescoço, axila e raiz da coxa, sem outros achados significativos. Além de prescrever mudança de hábitos alimentares e aumento de atividade física, deve-se. Então, vamos lá. O que esse paciente, então, ele está acima do peso, certo? Um Z-score aumentado aí para a idade, está com uma circunferência abdominal aumentada, aumento da circunferência abdominal, o que é que isso significa? Que o paciente está com um acúmulo de gordura na região abdominal. O acúmulo de gordura na região abdominal, ele é muito perigoso, por quê? Isso aumenta grandemente o risco do paciente ter esteatose hepática, que é o quê? A famosa gordura no fígado, ok? Então, vamos lá. Aqui eu trouxe a imagem. Isso aqui, gente, que são essas manchas que o paciente está tendo. Isso é chamado como acantose nigricans, certo? Então, são manchas na virilha, na axila e na nuca. São essas manchas na dobra. Eles não trazem a imagem porque eles querem economizar papel. Então, eles... Brincadeira. Na prova, eles trazem, assim, poucas imagens. Mas aqui eu trago porque é visualizando. Com certeza, você já viu alguém que tem essas manchas na nuca, né? Então, isso é acantose nigricans. E isso é característico do quê? Do paciente que tem uma resistência à insulina. Certo? Então, essas manchas, elas são características do paciente que tem resistência à insulina. Além da mudança de hábito e atividade física, deve-se solicitar biópsia das lesões? Não, gente. E essa acantose nigricans, que são as manchas, isso é característico de resistência à insulina. Isso não é nada de câncer. O paciente não precisa fazer biópsia. Então, errado. Hemoglobina glicada? Até que poderíamos solicitar, sim, hemoglobina glicada, para ver o perfil glicêmico desse paciente. Mas biópsia da lesão? Nada a ver. B. Solicitar perfil lipídico? Certo. E ultrassonografia de abdômen? Exato. O paciente está com um aumento do peso. O paciente pode ter, sim, uma alteração no perfil lipídico, que é um aumento do colesterol, um aumento dos triglicerídeos, aumento do LDL, diminuição do HDL, que é o colesterol bom,
E a ultrassonografia para quê? Para justamente avaliar se esse paciente que está acima do peso, que tem um acúmulo de gordura na região abdominal, se ele não está apresentando a esteatose hepática. Indicar corticoide tópico nas lesões? Não. E evitar exposição solar? Nada a ver. Esse paciente está acima do peso. Mudança da alimentação, melhorar a alimentação, praticar atividade física e verificar. Aqui também poderia solicitar a glicemia também do paciente, glicemia, hemoglobina glicada, e a ultrassonografia para avaliar se não tem esteatose hepática. Então, ser totalmente errada. D. Indicar antifúngico nas lesões e solicitar teste de tolerância oral à glicose. Para que antifúngico nas lesões? Isso não está sendo causado por um fungo. Isso é a evidência da resistência à insulina, certo? Solicitar teste de tolerância oral à glicose. Aqui, primeiramente, não é o exame assim que é primeiramente solicitado, né? Primeiro nós solicitamos aí o perfil lipídico, glicemia, hemoglobina glicada, tá? Mas antifúngico na lesão, meu Deus, nada a ver. Questão 87, B. 88. Homem de 72 anos, ou seja, um idoso, encaminhado a ambulatório especializado, com queixa de dor epigástrica, com irradiação em faixa para a região dorsal há 3 meses e perda de peso. Queixa-se que na última semana está com prurido, icterícia, náusea, colúria e acolia. Refere carga tabágica de 30 maços ano e consumo de bebida alcoólica há 35 anos. Há 15 anos trata dislipidemia, hipertensão arterial e diabetes mellitus. Índice de massa corporal 30, está aumentado. Com base na principal hipótese diagnóstica, quais exames iniciais devem ser solicitados? Então, vamos lá. Um homem idoso que está com uma perda de peso. Lembra que eu já falei que no Revalida, inclusive na vida, um paciente que está com uma perda de peso, o que é que nós precisamos suspeitar que esse paciente possa estar tendo, principalmente um paciente idoso, que o paciente esteja passando por estar apresentando câncer e esteja apresentando algum tipo de neoplasia. Então, uma perda de peso num paciente idoso, pensar em câncer, em algum tipo de neoplasia. Também a questão traz que ele consome bebida alcoólica há 35 anos. E esse paciente também tem prurido, icterícia, náuseas, colúria e acolia. Possivelmente, então, esse paciente está apresentando um câncer. Como eu vou saber qual que ele está apresentando? Aqui nesse caso, nós vamos pensar num câncer de pâncreas. Por quê? Esse paciente já tem um fator de risco para ter câncer de pâncreas, que nesse caso é o consumo de bebida alcoólica durante 35 anos. E a questão também traz icterícia, colúria e acolia. Por que o paciente tem câncer de pâncreas vai ter icterícia, colúria e acolia? O que acontece? No câncer de pâncreas, principalmente o que mais ocorre, o mais comum, é o câncer da cabeça de pâncreas. O que acontece? O pâncreas, ele vai crescendo, 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 e ele vai fazer o quê? Ele vai fazer como é que se fala? Ele vai ali comprimir o ducto biliar. Então, um paciente com tumor de pâncreas, esse tumor vai crescendo, o pâncreas vai crescendo devido ao tumor e vai comprimir o ducto biliar comum. E isso vai causar o quê? Uma obstrução na drenagem da bile. Então, por isso que o paciente tem icterícia, que é essa pele amarelada, também tem a colúria e também vai ter a acolia, porque é esse produto de degradação, que eu esqueci o nome agora, mas que ele dá coloração às fezes. Então, no caso aqui, que o paciente não está conseguindo o corpo não consegue fazer uma correta drenagem da bile,
isso faz com que o paciente tenha o que é chamado de uma icterícia obstrutiva. Então, o paciente tem icterícia obstrutiva. É um paciente idoso que está com perda de peso, no caso seria ali a icterícia obstrutiva, que seria a icterícia, colúria e acolia. Eu preciso pensar que esse paciente, ele está tendo um câncer aí da cabeça de pâncreas, certo? E quais exames que eu vou solicitar? Aqui nesse caso, eu vou solicitar a tomografia, né? A tomografia de abdômen, mais a dosagem desse, tomografia com contraste, mais a dosagem desse marcador. Aí o que eu queria chamar a atenção de vocês é que esse marcador CA19.9, ele não faz o diagnóstico. Os marcadores, eles são usados para avaliar, pode ser tanto para avaliar, para fazer o estadiamento do câncer, para fazer um acompanhamento, mas por que eu digo isso? Porque nesse caso aqui, ele não entenda, não é que ele está errado, ele não está errado, mas no caso, se pedisse aqui ao exame de imagem, a tomografia, sim, que é o que faz o diagnóstico, certo? Isso é para que vocês entendam essa pequena diferença. E esse marcador tumoral, ele não vai ser usado para fazer o diagnóstico, vai ser usado, no caso, para fazer o estadiamento, vamos, o acompanhamento com esse paciente, certo? Então, questão 88, alternativa D. 89. Gestante de 28 anos, idade gestacional desconhecida. Situação de vulnerabilidade social. Chega trazida pelo SAMU, com sangramento vaginal intenso, hipertonia uterina, pressão arterial 130 por 90, altura uterina de 32 centímetros, batimentos cardíacos fetais de 90, ou seja, esse bebê, ele está em um sofrimento fetal agudo, certo? Está com uma bradicardia importante. Toque vaginal, colo grosso, posterior e impérvio. A acompanhante refere que a paciente fez uso de cocaína antes do ocorrido. O diagnóstico, a conduta adequada e a complicação possível são respectivamente. Então, a paciente que está, é desconhecido, né, a idade gestacional dela, porém ela está com sangramento vaginal, ela está com uma hipertonia uterina e a pressão arterial 13 por 8, certo? A altura uterina 32 centímetros, então ela está com uma barriga bem grandinha, então não pode ser uma hemorragia da primeira metade. Inclusive, a questão nem trouxe, né? Nas alternativas, hemorragias da primeira metade. Essa paciente, então, ela também, esse feto, ele está em sofrimento fetal agudo. Ou seja, se eu tenho um bebê que está em sofrimento fetal agudo, eu vou fazer ali manobras de reanimação intrauterina, por exemplo, reposicionar a paciente e tal. Só que essa gestação, ela precisa ser resolvida o mais rápido possível. Se a questão traz colo grosso, posterior e impérvio, o que significa impérvio? Quer dizer que o colo uterino ele está fechado. Colo uterino impérvio é a mesma coisa que fechado. E colo uterino pérvio quer dizer que o colo uterino está aberto. Então, essa paciente tem o colo uterino fechado. A questão diz que nós precisamos fazer a conduta adequada. Se eu tenho uma gestante com o colo uterino fechado e um bebê com sofrimento fetal agudo, então necessariamente eu preciso fazer uma resolução rápida dessa gestação. Qual é a forma mais rápida de resolver essa gestação? É através de uma cirurgia, que no caso seria a cesárea, certo? Induzir trabalho de parto, errado, porque esse colo uterino está fechado, vai demorar horas e horas para esse colo uterino se abrir, e nós não temos tempo. Nesse caso aqui, tempo é vida. Precisamos puxar esse feto rapidamente. A pressão arterial dela não está aumentada, gente. Ela não está aqui, não poderíamos dizer que seria uma síndrome hipertensiva da gestação. E a questão também trouxe um dado importante. A paciente fez uso de cocaína antes do ocorrido.
Você sabe o que acontece quando uma gestante usa cocaína? A cocaína, ela vai fazer com que essa mulher, ela tenha uma, como é que se fala? Ela vai fazer com que a mulher tenha uma intensa vasoconstrição. Então, a cocaína faz isso na gestante. A gestante vai ter uma intensa vasoconstrição e isso vai fazer com que aumente a pressão arterial. E isso pode levar com que essa paciente aumenta muito o risco. Então, a gestante que faz uso de cocaína e tem essa vasoconstrição e aumenta a pressão arterial, isso aumenta muito o risco que essa paciente tenha um descolamento prematuro de placenta e que isso leve ao rompimento de alguns vasos, certo? Então, vamos para as alternativas. Alternativa de baixo para cima. D. Pré-eclâmpsia? Não. Por quê? A pré-eclâmpsia, a paciente que não se encaixa, porque a pressão dela está sempre 30/90 e ela não tem nenhum outro dado, uma proteinúria, por exemplo. Pré-eclâmpsia, nada a ver. Trabalho de parto? Trabalho de parto não, porque a paciente não tem modificação no colo uterino, não tem uma dilatação do colo uterino. Trabalho de parto, nada a ver. B. Rotura de vasa prévia. Porque a rotura de vasa prévia, ela não vai, a paciente não vai ter a hipertonia que aqui no caso trouxe. Então, rotura de vasa prévia, errado. Sobrou a alternativa A, descolamento prematuro de placenta. Lembra que eu falei que o paciente que faz uso de cocaína tem um fator de risco muito grande, é uma chance maior de ter um descolamento prematuro de placenta. A resolução vai ser através da cesárea e uma complicação seria o útero de Colvalaire, assim que fala. Eu falo assim, útero de Colvalaire. O que é essa complicação? Nesse útero de Colvalaire, o que acontece? O sangue, ele vai extravasar para o miométrio. Então, como essa paciente que faz uso de cocaína, ela tem uma intensa vasoconstrição e também vai ter um aumento da pressão arterial. E nisso, a paciente pode ter a ruptura de alguns vasos. Então, nessa ruptura de alguns vasos, pode ser, essa paciente tem um grande risco de ter extravasamento de sangue para o miométrio, certo? Então, essa é a complicação. Então, questão 89, alternativa A. Questão 92, né? É uma questão de... Uma questão de profilaxia para a raiva, né? Que caiu na prova 2025.1, caiu na ENAMED e caiu na prova 2026.1 também. Posso falar um Homem, detalhezinho aqui rapidinho, doutora Ana? fala. Nessa questão anterior, caiu o descolamento prematuro de placenta, mas é bom lembrar também que tem uma outra doença bem comum que se toma também, parecido com o descolamento prematuro de placenta, só que tem características diferentes, são da segunda metade também. Alguém saberia dizer qual é? A PP. O que seria PP? Placenta prévia. Placenta prévia. Placenta prévia, perfeito, isso mesmo, placenta prévia. Então, essas duas são as duas condições, duas principais condições de sangramento da segunda metade. Só para dar só para jogar esse teminha aqui, porque geralmente cai muito associado uma com a outra, tá bem? Só isso mesmo. Questão 90, questão de profilaxia da raiva. Homem, 23 anos, previamente rígido, procura UBS, relatando que há cerca de 2 horas foi mordido por um gato de rua, ao tentar retirá-lo de cima de uma árvore. A mordida causou feridas cortocontusas nos dedos da mão esquerda. Paciente nega episódios de agressão desse tipo. O animal, que não pertence a ninguém da vizinhança, fugiu após ser resgatado. Na cidade, no ano anterior, houve a confirmação de raiva em felinos. A conduta adequada no atendimento imediato ao paciente é: então, um paciente, um homem de 23 anos, que foi aí fazer algo bom,
acabou se lascando, foi resgatar um gatinho, tirá-lo de cima de uma árvore. E ele teve uma ferida corto-contusa nos dedos da mão esquerda. E esse gato, ele fugiu. Então, vamos lá. Aqui eu trouxe essa tabelinha, digamos assim, né? Sobre a profilaxia da raiva. Nesse caso aqui, foi um cão ou um gato. Quando é uma lesão por um cão ou por um gato, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos observar por 10 dias. Só que a questão trouxe que esse gato, o gato fugiu após ser resgatado. Portanto, esse animal, ele não pode ser observado. E a questão também trouxe que as feridas foram feridas corto-contusas nos dedos da mão esquerda. Então, o que é que nós precisamos fazer? Se esse paciente, ele não pode, perdão, se esse gato, ele não pode ser observado, por quê? Porque ele fugiu. E nesse caso, é um ferimento grave, porque não foi um ferimento superficial, foi um ferimento aí, um ferimento corto-contuso, já foi algo que foi um pouco mais profundo, não foi somente um arranhão. Então, o que é que nós vamos fazer? Indicar a vacina nos dias 0, 3, 7, 14 e também vamos fazer a prescrição do soro. Então, vamos para as alternativas. A. Higienizar corretamente, suturar as lesões. Não, gente, esse tipo de lesão nós não suturamos de rotina, certo? Aplicar soro antirrábico, sim, a gente vai usar o soro. Prescrever uma dose de penicilina benzatina, não. Aqui é somente a profilaxia contra a raiva, não tem nada que ver penicilina. B. Lavar o ferimento com antissépticos, aguardar a busca do animal pela zoonose para início da profilaxia, aplicar DT errado. A raiva, a letalidade dela, se não me engano, chega a mais de 90%. Então, é algo que nós não podemos aguardar com que a zoonose encontre esse animal. Esse animal fugiu, está desaparecido, então nós já precisamos instituir um tratamento, certo? Aqui é a alternativa C. Lavar os ferimentos com água corrente abundante e sabão, certo? Aplicar a vacina antirrábica em 4 doses, nos dias 0, 3, 7, 14. E aplicar imunoglobulina humana antirrábica. Essa é a alternativa correta. D. Higienizar com solução antisséptica, aplicar primeira dose da vacina antirrábica na presença de qualquer reação adversa, contraindicar as doses subsequentes. Não, como eu disse, a raiva ela tem uma letalidade muito grande, que chega até mais de 90%. Então, uma reação adversa não contraindica que a pessoa use as outras doses, certo? Então, repetindo, aqui no caso, foi um ferimento por gato, foi um ferimento corto-contuso, que aconteceu ali, foi nos dedos da mão esquerda. Então, esse animal, ele desapareceu. Ou seja, ele não é passível de observação. O que eu preciso fazer com essa pessoa? A vacina e a imunoglobulina, certo? Imunoglobulina humana antirrábica. Imunoglobulina é o soro, né? Como? A imunoglobulina humana antirrábica é o soro, no caso? Você tem que fazer. Sara, é a Oi? mesma coisa? Sim, Você tem que fazer sim, vacina e pode ser. soro? Isso, exatamente. Aqui na Argentina, por exemplo, tem a antitetânica em forma de vacina também, imunoglobulina antitetânica em forma de vacina. Mas geralmente é em soro, sim. Essa antirrábica aí que fala É da soro. questão, certamente se refere em soro. Mas, E por exemplo, quando, aqui tem exemplo de imunoglobulinas que se aplicam por vacina também. e quando tem uma mordida mais grave, além da vacina, tem que fazer o soro, certo? Isso. É porque, assim, no caso dele, foi feito a imunoglobulina porque ele não tinha um antecedente de vacinas. Por exemplo, o corpo dele não teve o tempo de se acostumar para poder fazer uma defesa contra o vírus, entendeu?
Então, por isso que a gente precisa dar já para ele os anticorpos prontos. Aí a gente dá os anticorpos prontos para ele e ainda dá as vacinas para o corpo se preparar mais ainda para próximos eventos. E a vacina, ela é a vírus vivo atenuado. Então, o corpo ele demora todo um tempo aí, algumas semanas, para poder começar a produzir os anticorpos. Já no caso desse paciente, a mordida foi agora, então nós precisamos dar os anticorpos prontos e já dar a vacina para o sistema imune dele produzir mais anticorpos ainda, entendeu? Uhum. Se não fosse uma mordida tão grave, podia ser só a vacina mesmo, né? Por exemplo, se fosse um animal, por exemplo, no caso desse animal aí da questão, era um animal não observável, né? É muito importante saber se o animal ele pode ser observado aí por 15 dias, se ele Uhum. já teve uma vacinação prévia e tudo mais. E se ele é observável, ele já teve uma vacinação prévia, aí a gente dá só a vacina, entendeu? Uhum. Não precisa dar o soro. Agora, se nós não conhecemos o animal, se ele não é um animal observável, ou se ele foge, aí precisa dar sim o soro e a antitetânica. O soro e a vacina antitetânica. Os Quando dois não dá pontos. para observar, então se for uma mordida muito profunda, grave, tudo leva o soro, né? Exatamente. As mordidas graves, elas são nas que tem aquelas zonas de gravidade, né? Nas palmas das mãos, nas plantas, nas mãos, nos pés, no rosto e também na região do pescoço. São as zonas graves. Ou seja, qualquer animal que morda nessas zonas, a gente já precisa ter já se considera uma lesão grave, entendeu? Aí Por faz, quê? Porque são zonas de terminação nervosa. aí faz a Então, vacina. o vírus, exatamente, aí faz a vacina nessas áreas. Aí tô falando assim, quando é na região grave, faz a vacina e o soro também, né? Isso, exatamente. Nesse caso aqui, tá certinho fazer a vacina e o soro, perfeito. Se tiver observação, a mordida mais leve é só a vacina, certo? Exatamente. Isso, exato. Exato. É isso mesmo. Obrigado, Sara. Na hora. De nada. Essa prova é qual, gente? É o Enamed. Ah, na média. Obrigado. De nada. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? A doutora, eu acho que a doutora Giovana fez uma pergunta aqui no começo da aula. Ela perguntou sobre a questão dos pontos também, da pontuação da prova. Ela disse que ela não entendeu, no caso, vai fazer o revalida, que tem que acertar mais de 60 pontos para poder respirar aliviada, assim, como se já fosse garantido, digamos assim, para passar. Acho que foi isso, né, doutora? Que eu acho que você comentou no começo, né, que a partir de 60 pontos já pode ficar mais tranquilo em relação a passar, no caso. Sim, esse modelo de avaliação, né, do TRI, do TRI, enfim, ele já foi feito no Enamed, né, já é usado. Não é o mesmo que é usado no Enem. Então, assim, ele já foi usado ano passado, eu conversei com alguns colegas, inclusive alguns que não dá para mandar o print porque ela tem nome, CPF e tal, não dá para expor, né? Mas me mandaram e não tem muita alteração, gente, da nota. É uma alteração, assim, para não dizer que não fica a mesma, é uma alteração mínima aí. Então, assim, eu acredito que a partir de 63, 62, 63 pontos, 65, a pessoa já fica um pouco mais tranquila com relação a ter passado, né? Mas, assim, eu não digo isso assim, vocês fazem 65 pontos e tá, já deu. Não, não, não foi nesse sentido que eu falei. Tô falando assim, porque a gente vê uma questão um pouco mais difícil, meu Deus, isso aqui eu não acertaria. Só que, assim, ninguém até hoje acertou 100%. Eu não conheço alguém que acertou 100% da prova. Então, assim, existem realmente aquelas questões que são um pouco mais difíceis, até 5% da prova são, sim, questões inéditas, que não tem como você prever o que vai vir. Por quê? Porque são, sei lá, quantas doenças que existem na medicina. Então, assim, eles escolhem lá alguns temas que vão vir, que podem vir novos, né? Então, porém, isso é uma quantidade mínima, até 5 questões da prova que pode vir de um tema novo. Porém, o restante, eles se repetem, tá? Então, Eu acredito que respondi a aqui partir embaixo. de 62, 63, a pessoa já fique mais tranquila, né? Eu acho isso também. Eu respondi quem dera, doutora, para você, na hora que você falou que eu era mais inteligente que você, naquela hora nada, brincando. Parece que eu respondi a doutora que falou em cima, mas não foi. Foi na hora que a doutora Ana falou brincando lá. Eu Ah, acho, a minha opinião em relação à pontuação é que eu acho que com 65, entre 65 e 68, eu acho que a gente já poderia ficar mais tranquilo, sabia? Porque TRI é uma grande incógnita, né? A gente nunca sabe.
Tipo assim, pode ser ter gente de 59 que consiga uma pontuação maior do que fez 64. Então, eu acho que, assim, como a doutora Ana falou, tirando aí já uma média, eu acho que eu diria aí que entre os 65, 68 já seria uma nota aí que eu já ficaria mais tranquila, digamos, em ter tirado essa pontuação, sabe? Não sei se alguém tem alguma outra opinião diferente também, queira expor também, mas eu acho que é mais ou menos por aí, entre os 65 a 68. Eu acho que já, com esse valor, eu já ficaria mais de boa. Você fala da prática? Não da teórica mesmo, quantidade de acertos na prova em si. Ah, porque se tirar 59 já está aprovada. Não, essa nessa edição de agora. Então, ah, tá, dessa de Nessa- agora que vai ser 60 pontos, né? isso, exatamente. Vai tirar É, 60 aprovado, tirou acima de 62 já tá bom, né? É porque é TRI, né? É aquele mesmo cálculo do Enem. Ah, Não é como é? exatamente. Mas o que Oi? acontece? Se tirar 60 exato, corre risco de não passar? Isso que eu queria entender. Exatamente. Isso, exatamente. Pode ser porque eles levam em consideração, por Hum, exemplo, questões fáceis, questões difíceis. Se você acerta algumas questões difíceis e erra muitas questões fáceis, sua nota já baixa. Então, isso tudo é um cálculo lá que eles têm, maluco. Aí a gente não tem muito acesso a esse tipo de cálculo que eles fazem, e nossa, a gente fica mais ou menos especulando quantos pontos precisa tirar e tudo mais. mas foi é o que eu aprovado. acredito é que os cursos, eles, da mesma forma que eles fazem a correção, eles devem fazer, tipo, olha, essa questão aqui era mais difícil, daqui era mais fácil, né? Não acredito Isso, que os cursos eles vão se exatamente. preparar dessa maneira, assim, para que quem for fazer a prova possa ter mais ou menos uma noção, né? Porque até mesmo nós, né, a gente, não, isso aqui é uma questão fácil, essa daqui já era uma média, isso aqui já era uma questão difícil, né? Então, eu acredito que os cursos, dessa maneira, eles vão fazer assim, eles vão fazer as análises das provas deles, e vão, uma forma de ajudar as pessoas para a gente não, para o povo não precisar ficar, porque acho que é só dezembro que sai o resultado, né, final, assim. Só dezembro. Uhum, Isso foi aprovado, exatamente. Sara? O TRI, sim, foi aprovado. Já vai ser a forma de correção da próxima prova, o TRI. Antes era só, tirou 60, pronto, estava aprovado, tá bonitinho, Isso, sem comparar nada. exatamente. Agora eles vão ficar analisando tudo, então. Isso, exato. Agora, é Nossa, justamente isso. Essa é a grande questão agora dessa prova do Revalida. Nós não sabemos exatamente como será agora a questão da. Não sabemos, não, será para o TRI, né? Mas não vai ser o mesmo modelo que nós estávamos acostumados antes. mas pode acontecer também, tirar os 60, foi uma coisa justa, a pessoa aprovar também. Aí foi a E questão de. isso exatamente, é como a doutora Ana falou. E também como a doutora comentou lá no chat. Passou com, fez 60, ali você já está no jogo, digamos. O ideal é não fazer menos de 60. Mas só que a gente precisa ter consciência que, dependendo das questões que nós acertamos, e também dependendo de como foi o desempenho geral, tem pessoas que vão fazer 59 e vão conseguir uma pontuação maior do que quem fez 63, 64. Para mim, parece um pouco injusto. E de 60 tem gente também que se fizer muita questão fácil, pode ser que vai para 59, né? Eu vou mandar lá Sim, no pode ser que grupo fique um uma vídeo nota da baixa. doutora Bárbara explicando melhor sobre isso, tá, Pode gente? acontecer, né, Sara? Pode Rafa, acontecer. Rafa, nós Não. estamos no gogó do ogro, meu filho. Quem passou, passou. Agora não dá para ter certeza de nada mais. É estudar e pronto, menino. O trem ficou ruim para o nosso lado. Mas agora é só estudar e contar com a graça de Deus e um plano B, que é a Espanha. Quem quiser, me fala comigo. Vai Mas dar você quer ir certo, para pessoal, vai dar Espanha? certo. A gente conversa com isso, disso depois, outra hora. Tá bom, agora eu vou deixar com a doutora Sara, a gente vai dar o Beleza, tema para pessoal. nós de doenças orificiais, tá bom? Show, pessoal. E deixa eu só compartilhar o áudio, isso. Deixa eu só ajeitar aqui. Compartilhar agora. Vocês estão conseguindo ver a tela? Deixa eu só ajeitar aqui. Estão conseguindo ver Sim, a tela? sim. Não funcionou. Deixa eu só apagar aqui, que eu acho que não vai funcionar com o fone. Só um momento. Alô, estão conseguindo escutar? Sim, dá para eu te ouvir e ver a tela também. Perfeito, perfeito, pessoal. Pessoal, esse aqui é um tema que eu gosto muito de falar a respeito. Hoje eu fiz um videozinho pequeno para o Instagram, eu postei também nos grupos,
falando a respeito da importância desses temas de doenças anorretais, doenças orificiais, certo? Vocês já são médicos, já são doutores, já passaram pelas rotações, né? Já estão aí com seu diploma na mão. Particularmente, quando eu comecei a fazer as rotações, no finalzinho ali da faculdade, até mesmo no começo, quando eu comecei a trabalhar, logo nas primeiras guardas, nos primeiros dias, eu não sabia que era tão importante saber bem sobre doenças orificiais. Por quê? Porque são temas muito recorrentes. É muito difícil nós fazermos um plantão, ou então passarmos algum tempo aí nas guardas da vida, né, nos plantões, nas UPAs, nos prontos-socorros, sem ver aí uma hemorroida, sem ver uma doença artificial, sem ver aí uma fissura, sem ver uma fístula, abscessos, então nós vemos muito, ou seja, são temas que são muito recorrentes e que são muito vistos aí na prática clínica, certo? Então é importante saber, fora isso, são temas que caem no Revalida, que caem no ENAMED e que não são temas difíceis, são questões boas para nós acertarmos, sabe? Como eu sempre falo, os temas de cirurgia, eles são bem diretos, não é diferente com as patologias anorificiais ou então as patologias anorretais, certo? Muito importante esse tema aqui, e vocês vão tirar de letra, tá bem? Queria começar a falar aqui, pessoal, antes de entrar em si para as doenças orificiais, queria falar aqui sobre linha pectínea. Alguém já ouviu falar aí na linha pectínea? Sabe mais ou menos do que se trata? Pode falar sem problema nenhum, aqui a gente pode ser mais uma conversa mais dinâmica, tá bem? Alguém já ouviu falar na linha pectínea? Bem, aqui nós temos o ânus, certo? Na região anal, esfíncter interno, o esfíncter externo, nessa região aqui. E aqui nós temos, bem aqui nesse pliegue, como se diz, nessa formação aqui, nós temos a linha pectínea. E essa linha pectínea é justamente uma formação de pliegues, né? E esses pliegues, eles vão fazer o quê? Eles vão delimitar entre a área interna, aqui do reto, certo? E a área mais externa, que é onde começa aqui o esfíncter interno do ânus, certo? Então, para que serve essa linha pectínea? A linha pectínea, ela está aí como uma forma de transição, ela está aí como uma forma de delimitação, ok? E delimitação de quê, Sara? Delimitação principalmente de mucosa, certo? Temos aqui a parte interna e aqui a parte externa. Dentro dessa parte interna aqui, já no que diz reta, da região distal do reto, subindo aqui já para o cólon descendente, nós temos o quê? Temos a presença de um tecido visceral. E o tecido visceral, ele tem o quê? Uma inervação visceral. Ok? E abaixo dessa linha aqui, nós temos o quê? Temos aqui já a região dos esfíncteres, temos aqui a região da pele, tecido muscular subcutâneo, aqui também essa região mais externa. E essa região mais externa aqui, ela terá uma inervação somática. Alguém sabe dizer por que isso aqui é importante nesse contexto? Tudo que está acima da linha pectínea é de inervação visceral. A inervação visceral, como nós sabemos, ela não é uma inervação que ela tem um controle autônomo. Então, nós não temos uma sensibilidade muito importante nessa região. Você tem, por exemplo, um corte aqui, uma laceração nessa região mais interna, é difícil, a pessoa não vai conseguir sentir, certo? Por quê? Porque é o tipo de inervação visceral, certo? Ele é um tipo de inervação mais difuso, como nós vemos quando estudamos fisiologia, lembra? E aqui embaixo, nós sabemos que os sensores sensitivos, eles estão mais agrupados. Então, nessa zona aqui externa, tudo que é pele, essa zona de transição aí, tudo que é boca, ânus, a parte mais superior aqui da região do esôfago, nós temos uma região sensitiva. Agora, o que já entra ali para as vísceras, nós já temos aí uma inervação visceral. Então, nós não sentimos. Nas mucosas, por exemplo, mucosa vaginal, mucosa anal também, a pessoa ela não sente dor se tem algum tipo de laceração, se tem algum tipo de patologia ali, ok? Então, o que acontece? Por que é tão importante falar isso? Por que eu queria começar falando aqui esse tema, para nós começarmos a falar sobre hemorroidas? A linha pectínea, pessoal, é o que vai delimitar as hemorroidas internas e as hemorroidas externas. E com isso, nós podemos explicar por que as hemorroidas internas, geralmente, elas não apresentam dor.
que lembra aí de embriologia, vai lembrar também do endoderma, do ectoderma, que são o quê? São aqueles tecidos iniciais ali embrionários. O endoderma, ele tem aquela inervação visceral, ele vai apresentar as regiões onde nós temos o endoderma, ele vai apresentar a inervação visceral. E a parte do ectoderma vai ter essa inervação mais somática. Então, tudo que é mais interno, nós não teremos uma sensação. Então, é por isso que, por exemplo, os pacientes, eles vão dizer que a hemorroida, ou melhor, eles não vão sentir dor nas hemorroidas internas. As hemorroidas internas, elas podem sangrar, elas podem ter ali um certo grau de complicação, só que os pacientes, muitas vezes, eles não sentem dor, ok? Então, a gente pode considerar esse um sangramento indolor, certo? Agora, quando nós estamos abaixo da linha pectínea, aí já é outra coisa. Os pacientes eles já vão referir uma dor mais importante, sabe? São as hemorroidas externas, ali que tem um outro tipo de componente sensorial. Então, por isso, essas hemorroidas elas vão ser mais dolorosas e elas podem trombosar. As internas, elas também vão trombosar, e aí sim o paciente vai sentir uma dor importante. Não sei se deu para conseguir entender isso aqui, é só o comecinho mesmo, só para a gente começar aqui a explicação para entrar na parte mais conceitual, tá bem? Deu para entender mais ou menos esse conceito? Sim, tá perfeito, doutora. Considerar que sim, tá show, obrigada, viu? Então, vamos lá. Aqui, vamos considerar aqui as hemorroidas. As hemorroidas, o que elas são? Vamos lá, vem aqui. Vou fazer aqui um desenho para vocês. Bem aqui nós temos o ânus, vamos fazer aqui uma pessoa, as perninhas naquela posição genopectoral, né? Genopectoral, a perninha, o ânus aqui, a barriguinha aqui da pessoa e o ânus tá aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um aumento aqui nessa região. Quando nós vamos ver uma hemorroida, por exemplo, vou colocar a hemorroida interna, nós vemos um saquinho, basicamente, algo assim, né? Algo protruindo, saindo para fora. Isso aí são os mamilos herniários, ou então são os mamilos hemorroidários. Então, o que tem dentro desse mamilo aqui hemorroidário? Nós vamos ter os plexos hemorroidários. Então, é importante não confundir. O mamilo é toda a estrutura aqui, a estrutura total, e o que tem dentro dos mamilos é o conteúdo das hemorroidas, ou então o plexo hemorroidário. Certo? Então, o que vai acontecer? Quando a pessoa faz muita força, já vi muitos casos também de mulheres pós-parto, parto normal, né, que a mulher precisa fazer muita força, ou então, caso também de pessoas que passam muito tempo no celular, sentado no vaso sanitário, pessoas que fazem uma força muito extenuante, até mesmo no trabalho, ou então faz uma força muito forte para poder defecar, geralmente pessoas que são constipadas também. O que elas fazem é justamente fazer muita pressão nessa região do ânus, e no ânus nós temos várias almofadas, que são essas que se chamam de fato almofadas, aqui na gente nós chamamos almofadinhas, né, que são vários tipos de saquinhos assim hemorroidários, que circundam aí tanto a região interna como externa do nosso esfíncter anal, interno e externo. Nós temos as mais superiores e as mais inferiores. Então, o que acontece? Quando a pessoa faz muita força, um desses saquinhos aqui, ele se hernia. O que significa que ele se hernia? Ele sai para fora. Ele tem, às vezes, é gerada ali uma pressão tão forte na região perineal que os sacos hemorroidários, eles se herniam, eles saem para fora, eles protuem, certo? E essa herniação, muitas vezes, gera um estrangulamento. E esse estrangulamento é o que vai fazer com que nós possamos observar essas formações aqui das hemorroidas. Beleza, certo? Mas o que seria uma hemorroida complicada, como nós dissemos quando o cirurgião lá chega para a gente e diz, olha, isso aqui já é uma hemorroida trombosada, isso aqui já é uma hemorroida complicada, que geralmente são nas internas, a gente vai ver por quê também. Bem, aqui nós temos o saco hemorroidário com o conteúdo que tem aqui dentro, tem artéria, tem veias, principalmente veias, né, que fazem ali a drenagem da região. Então, o que acontece? Essas veias aqui que estão fazendo essa drenagem, vão ter, já que elas se herniam, fica aqui dentro preso uma quantidade de sangue importante. Então, quando ocorre uma estrangulação, esse sangue fica preso. Então, quando esse sangue fica preso, ocorre o quê? A presença de trombose. Então, esse é o maior risco de complicação das hemorroidas, é justamente as tromboses. Uma hemorroida trombolizada vai gerar uma dor intensa, que é quase insuportável. Os pacientes eles chegam gritando no consultório, porque a dor é muito forte. Por quê? E por que dói? Dói por quê? Porque tem a presença do trombo e não tem circulação normal naquela região, certo?
Então, já que ali está sendo uma região de estrangulamento, é parecido com o princípio ali, por exemplo, das hérnias abdominais, por exemplo, que você tem um estrangulamento ali da região, e tem a formação ali de trombos também, mas no caso aqui das hemorroidas, a gente vê sim que tem, já que a formação é vascular, se vê, se aprecia mais os trombos, então a gente vai ver ali que tem um componente inflamatório também muito importante. Então, isso é uma hérnia trombosada, ok? As internas, e eu posso ter hemorroidas internas e externas, como nós sabemos. Quais são as que se complicam mais? Quais são as que nós vamos ver que tem ali uma presença de trombose maior? São as internas, certo? Por quê? Porque elas se estrangulam mais. Dentro das internas, como nós podemos fazer aqui a diferença? A diferença aqui conceitual entre as duas, tanto a interna quanto as externas. Nós temos a origem. A origem das internas, ela é acima da linha petínea, né, como nós vimos ali naquela região, naquela delimitação que nós fizemos. Externas abaixo da linha petínea. O revestimento das internas é mucoso, do endoderma, né? E das externas é pele, ectoderma, por isso que tem um componente doloroso importante. A inervação da interna autônoma, da externa somática, a vascularização aqui, vem a retal superior e aqui vem a retal inferior, e também os sintomas principais, também é sangramento indolor, então prolapso, e nas externas nós vamos ter o paciente ele vai referir uma dor mais importante, edema também, prurito, trombose. No exame físico, geralmente, a gente vai ver também a classificação das internas, mas elas não são visíveis na inspeção. E as externas, já que elas estão ali bem no buraco, né, elas estão bem na beira do buraco, elas são visíveis ao inspecionar. E as complicações principais, nós vamos ter prolapso, sangramento e estrangulamento, e nas externas também trombose, edema e tromboflebite, principalmente, certo? Indo aqui mais para baixo, pessoal, eu queria falar sobre o grau de classificação das hemorroidas internas. Isso aqui é muito importante, pode cair na nossa prova, tá bem? O grau 1, ele, bem que se nós fizermos uma linha delimitando aqui, ó, o esfíncter externo, nós vamos ver que não tem a saída total. Ou seja, é aquele paciente que ele faz, que ele defeca, ele diz, doutora, eu não sinto nada. Chego no consultório, eu digo, não sinto nada. Eu faço cocô, quando eu vou me limpar, eu vejo que tem um pouquinho de sangue ali, mas eu não sinto nada, não vejo nada. É o tipo de lesão que ele sai, ou seja, o plexo hemorroidário, ele sai durante a defecação, ou melhor, ele sai interno, ele não sai durante a defecação, certo? Então, o paciente ele só refere que tem um pouco de sangrado quando ele vai se higienizar. Na 2 aqui, o plexo, ele vai sair, mas ele vai entrar. É aquele paciente que ele já diz, doutor, às vezes eu vou me limpar, ou às vezes eu vou fazer, logo depois da higiene, quando eu vou me lavar, eu vejo que tem uma bolinha, assim, que tem uma bolinha, mas logo ela volta sozinha, sabe? Então, eu sinto, sim, a presença dessa bolinha, mas não tem nenhum tipo de complicação, não tem nenhum tipo de alteração, certo? O prolapso, ele é principalmente durante a defecação e a redução, ela é espontânea. Só que no grau 2 também tem algumas que demoram um pouco mais voltar. O importante é saber que elas são redutíveis, isso aí é muito importante. Já no grau 3, nós temos aqui o prolapso, a defecação com a redução manual, ou seja, aquele paciente que ele diz, doutora, quando eu vou me limpar, eu percebo a bolinha, mas só que eu tenho que colocar ela para dentro com a mão, sabe? Porque eu vejo que ela não entra sozinha como ela entrava antigamente. Isso aqui já é grau 3. E no grau 4, nós temos aqui o prolapso irredutível, que é quando a hemorroida sai e ela não consegue entrar novamente, certo? Ou seja, nem com a mão o paciente consegue reduzir esse tipo de hemorroide. E o mais maluco, ou seja, o que é mais inacreditável nesse tipo de hemorroida é que muitas vezes tem pacientes que chegam com hemorroida grau 4 e já que elas são internas, elas são indoloras muitas vezes, certo? Ou seja, o paciente ele não refere dor. No entanto, é muito importante lembrar isso. Quando é que as hemorroidas internas são dolorosas? Quando elas têm trombose, certo? Ou seja, quando tem a presença ali de um trombo na região interna, do plexo venoso, certo? Dentro das hemorroidas, então isso significa que está tendo uma complicação, está faltando oxigênio na região, está tendo morte de tecido, então aí sim o corpo precisa fazer alguma coisa para dizer para o cidadão que está doendo ali a região, tá certo? Então, é justamente a trombose que vai fazer com que o paciente sinta essa dor na complicação aí nas hemorroidas internas, tá certo? Tá dando para entender, pessoal, mais ou menos? Considerar que sim, se alguém não se manifestar. Aqui, pessoal, o tratamento das hemorroidas agora, certo? Como nós já vimos, temos aí as nossas diferenças das hemorroidas internas e as externas. Nas internas, nós temos aí o tratamento clínico, grau 1, que é aquela que não sai, né? Não sai, não prolapsa, não acontece nada. Nós temos ali o tratamento de manutenção no começo, que é comer fibras, falar para o paciente para comer muita fibra, se hidratar, fazer os banhos de assento, certo? Com malva, aqui na Argentina se usa muito malva também.
é uma florzinha que pode fazer uma infusão, e se comprem dietéticas, o paciente faz aí os banhos de assento justamente para poder dar aquela sensação, aquele alívio. Evitar esforço evacuatório, usar os flebotônicos também, que são medicações, são fitoterápicos geralmente. Outras indicações também que nós podemos fazer para o paciente é evitar usar papel higiênico, evitar usar lenço umedecido, fazer a higiene ali mesmo na região com água, com sabão, isso tudo, certo? No grau 2 também, o principal tratamento, a principal pauta de tratamento é também as fibras, as medidas higiênicos dietéticas e a ligadura elástica, caso já esteja indo também para o grau 3, ou então tem alguns cirurgiões que já consideram a ligadura elástica como tratamento de escolha aqui já no grau 2, mas isso aqui é bem discutido, certo? E no grau 3, ligadura elástica ou hemorroidectomia, isso aqui já sim, o tratamento definitivo já seria esse, certo? Ou seja, são as pautas de alarme, são também as medidas higiênicos dietéticas e também a ligadura ou já diretamente a hemorroidectomia, que é quando já faz a ressecção direta da hemorroide. E o grau 4, sim ou sim, a cirurgia definitiva já é a medida principal, que é a hemorroidectomia. Já nas externas, nós temos também as medidas gerais, também fibra, hidratação, banho de assento, analgesia e AINES é o que a gente mais indica quando os pacientes chegam com uma dor importante, a gente já coloca aí um AINES aí para o paciente se sentir melhor. E depois, a trombose externa, isso aqui é muito importante. O tratamento ele é clínico com AINES e analgésicos e também a excisão do trombo, ele precisa ser feito em menos de 72 horas se a dor for intensa. Isso aqui é muito importante. Eu nunca vi caindo em prova, mas eu já vi vários professores falando. Então, é bom estar sempre ligado aqui nessa questão, tá bem? E as hemorroidas assintomáticas persistentes, o tratamento é sim ou sim a hemorroidectomia. Lembrando que as externas são as que doem e são aquelas que geram aquele incômodo importante nos pacientes, certo, pessoal? Agora, vamos passar para o tema que caiu na questão que a Ana fez ainda agora. São as fissuras perianais. Eu falei um pouco mais de hemorroida, porque são questões que geralmente caem e às vezes é um pouco mais difícil de entender. Mas as fissuras, daqui para frente vai ser bem mais tranquilo, certo? As fissuras, quais são as fissuras mais prevalentes? Ou seja, as fissuras que nós mais comumente vemos é na região posterior, certo? A localização mais comum, associada à hipertonicidade no esfíncter interno, associado também à força evacuatória, às vezes a pessoa é muito constipada, vai fazer muita força, gera ali uma laceração. Caiu uma questão também que a mulher estava com uma diarreia forte já há alguns dias, e ela se limpava muito, né? Limpava muito a região anal com papel higiênico, com lenço umedecido, e isso acabou gerando uma fissura. E essas fissuras, elas doem muito, sabe? É como a Ana falou, elas doem, elas sangram, tem ali um sangramento vermelho, mais vivo, e está muito associado a pacientes constipados. Muito importante saber aqui também, eu já vi caindo em prova isso aqui, que a fissura posterior, elas são as mais comuns, e elas são associadas à hipertonicidade também, justamente à força evacuatória. As anteriores e as laterais eu já vi cair menos em prova. É muito importante lembrar aqui das posteriores, que esse grau aqui de classificação também é relógio, nunca vi cair em prova, mas sim, já vi vários professores falando, então é bom estar atento, né? Vai que cai alguma hora, é importante ter isso aqui em mente. Pessoal, as fissuras perianais, nós temos aí como fazer o diagnóstico. O diagnóstico ele é clínico, como nós já sabemos, perguntar para o paciente o que foi que aconteceu, às vezes é por conta de uma cirurgia também, as fissuras elas podem ser geradas por conta de cirurgias na região anal. Realizar anoscopia, se necessário, para poder observar ali a lesão, observar se está tendo algum tipo de sangramento. E a classificação mais importante das fissuras perianais são as classificações agudas e crônicas, se classificam em duas. As agudas, elas são menores a 6 semanas e as crônicas maiores a 6 semanas. E como vocês veem aqui, é bem sugestivo, né? Aqui o de agudo e crônico. Ou seja, o agudo, ele tem uma dor intensa, a evacuação, tem aquele sangrado vermelho, feio, vivo, tem a prega sentinela, que é justamente essa formaçãozinha aqui da fissura em si, e também tem tem os espasmos também do esfíncter anal externo, que é justamente por conta da dor. Então, a pessoa vai referir esses espasmos. E o fundo da fissura, ele é limpo, geralmente, ele não tem ali um fator inflamatório como pus, secreções, tudo mais. Ele tem signos flogísticos, pode chegar a ter signos flogísticos na borda, mas ele não é muito inflamatório. Já a crônica, ela tem aquela dor persistente, tem a prega sentinela, nós vamos ver também, tem fibrose também. E é importante saber que o que vai gerar essa dor é justamente o componente crônico já da própria fibrose ali na região local, é o que vai gerar essa dor, esse incômodo crônico no paciente, certo? E os tratamentos? Tratamentos na aguda é a medida geral, os banhos de assento também são muito importantes nesse contexto, os AINES também.
Isso aqui é importante também, as pomadas, nitroglicerina, o diltiazem também, nifedipina, que são bloqueadores cálcicos aí. Muito importante também, são muito usados na prática, a gente usa bastante. E na crônica também temos as medidas clínicas, as pomadas, e a toxina botulínica também eu já vi que usa, nunca vi usando na prática, mas já escutei que usa, e o tratamento crônico principal, a cirurgia, que é a esfinterectomia lateral, interna, ou então na região onde tiver aí o plague, sentinela, é o método de escolha, certo? Para crônica. Essa parte aqui de tratamento em si, eu nunca vi caindo na prova. Só que é importante saber porque a gente vai derivar para a cirurgia, certo? Então, a gente já deriva para a cirurgia, já vi chegar até aqui, principalmente. Isso aqui de diagnóstico é bom saber, agudo, crônico, todas essas classificações é muito bom saber, porque isso aqui cai na prova, tá certo? E também saber identificar aí. As fissuras, elas vão doer, elas vão ter aquele sangramento mais vermelho vivo, elas vão ser muito molestas, o paciente ele vai chegar aí referindo muita sintomatologia. E elas vão estar associadas aí à força, né, que o paciente faz na região anal, vai estar associada também a lacerações, pode ser por papel higiênico, pacientes que têm sexo anal também podem chegar referindo dor e podem apresentar fissuras também aí na região anal. Abscessos, pessoal, abscessos perianais muito importante. Uma das complicações que mais cai, eu acho que depois de hemorroida é abscesso. Abscesso é muito importante, tá certo? E para não estender muito a aula também, os abscessos eles têm duas classificações importantes, que são os abscessos superiores e os abscessos inferiores. Quais são os mais comuns? Os mais comuns são esses aqui, ó, os abscessos isquioretal e o perineal, que são ali próximo ali à zona do ânus, do esfíncter anal externo. Por que eles são mais comuns? Na região ali tem muito pelo, tem muita glândula sebácea, tem qualquer tipo de laceração, qualquer tipo de complicação vai gerar ali um acúmulo de pus, um acúmulo de inflamação muito importante, sabe? Então, sim, são as zonas onde nós iremos encontrar mais abscessos. Os abscessos que estão por cima aqui dessa linha, nós vamos ver que são abscessos que estão mais relacionados à parte superior, como o próprio nome já diz, estão acima da linha pectínea também. Então, são mais comuns em pacientes que têm Crohn, colite ulcerativa, que tem alguma doença inflamatória crônica. Se falar em doença inflamatória crônica, o paciente já vier com febre, com dor na região anal, e principalmente se no toque anal for observado que tem ali um bulto, se tem ali uma coleção, se tem uma coisa grande, uma tumoração, aí sim nós vamos suspeitar de um abscesso já nessa região superior. Às vezes, os abscessos na região anal, eles não apresentam ponto de flutuação, certo? Na questão, às vezes fala, mas às vezes não fala. Ele vai falar só de uma tumoração com sinais flogísticos e que dói muito no toque. O paciente já chega com febre, já chega com mal-estar geral. Então, quando falar isso, nós vamos pensar em abscessos perianais, sim ou sim, tá bem? E o tratamento, como nós já sabemos, todo abscesso, um abscesso formado é um abscesso drenado, né? Então, o tratamento principal é a drenagem cirúrgica, obviamente, precisa sim fazer a incisão, a drenagem, precisa ter ali o acompanhamento. Os que são mais externos, que são bem mais externos, que podem ser vistos aqui na região sem um anoscópio, então sem complicações importantes, que são mais ali na beirinha mesmo, podem ser feitos de maneira ambulatória, ou seja, pode ser realizado no consultório mesmo. E pode ser feito no laboratório, e os que são mais superiores, sim ou sim, precisa ser em centro cirúrgico, precisa ser em campo estéreo, precisa ter todo um acompanhamento mais importante. O tratamento aqui, ó, principal é a drenagem cirúrgica, a incisão e drenagem, e os antibióticos, aqui diz somente se tiver celulite, se tiver algum tipo de imunocompromisso, né, pacientes que já têm doenças como diabetes, só que eu, particularmente, eu nunca vi um abscesso sendo drenado e a pessoa não ir para casa ali com o antibiótico dela, tá certo? Então, é muito comum receitar antibióticos para pacientes que vêm ali com um abscesso, certo? E as outras medidas, analgesia, banho de assento também, os curativos, é muito importante fazer isso nesse contexto, certo? E investigar fístula também associada, porque nós vamos falar sobre fístulas abaixo, em 30% a 50% dos casos de abscesso, nós vamos observar a presença de fístula, certo? Então, já puxando o gancho aqui para fístula. Pessoal, as fístulas perianais são complicações que caem na prova também. O que é fístula? Qual é a classificação, qual é a definição de uma fístula? A fístula, ela nada mais é do que uma comunicação, né? Por quê? Porque muitas vezes nós temos ali uma coleção de pus aqui dentro, por exemplo, tem aqui um abscesso nessa região aqui, e o que ele precisa? O corpo ele precisa fazer com que se drene em algum lugar.
muitas vezes se drena para dentro mesmo da parede intestinal, só que às vezes ele faz um caminho por fora. E é justamente essas fístulas que vão sendo formadas aqui, tá certo? Outras complicações, outras doenças podem formar fístula tranquilamente. Já vi pacientes com câncer também, anorretal, chegando com presença de fístulas. Então, você vê ali a região anal, né, aqui o ânus, e aqui do lado um buraquinho, que dele sai secreção também. E o paciente, geralmente, ele não refere dor, ele pode sim apresentar um pouco de dor, um pouco de desconforto, e ele vai dizer que está saindo por ali uma secreção que pode ser pulso, ou então que pode ser até a matéria fecal mesmo. É um negócio assim bem estranho, sabe? Mas acontece, não é incomum observar. Então, sim, como a definição fala, é uma comunicação anormal entre o canal anal, retal e a pele também, geralmente secundário a abscessos criptoglandulares, ou seja, abscessos dessa própria região. Os sintomas, como nós já sabemos, dor, desconforto, coceira também, ele gera ali uma irritação perineal. Se eles estão complicados, o paciente ele chega referindo febre, ele chega referindo ali muita dor na região. Por quê? Porque a fístula ela pode ser por conta de um abscesso que vai gerar ali um ponto de saída. E o ponto de saída se chama fístula, certo? Aqui, essa classificação aqui é a que mais usa hoje em dia. Eu já ouvi falar também de outra, estudando para poder dar aula aqui, eu já ouvi falar de outra, só que essa daqui é que hoje em dia é que eles mais usam. E também nunca vi caindo em prova, só para vocês saberem. E por que é importante essa classificação? É a classificação que os cirurgiões usam e também, assim, só falando por alto, ela vai levar em consideração o nome da musculatura que está próxima às fístulas, certo? Mas que nada, acho que não cairia em prova, mas é bom saber, né? Tá aqui, porque se você tiver algum tempinho antes da prova, quiser ler alguma coisa, tá aqui também para vocês, tá bem? E o tratamento das fístulas, sim ou sim, é cirúrgico, tá certo? Ou seja, o grande objetivo é erradicar o trajeto fistuloso, certo? Para poder prevenir uma recidiva, prevenir outras fístulas. Se a fístula ela não for tratada, ela não for fechada de forma correta, ela vai se abrir novamente e pode gerar mais complicações, pode gerar mais infecção, pode gerar sangramento, complicações e por aí vai, certo? Ou seja, é muito importante ter aí o fechamento dessas fístulas. As fístulas simples, elas também são as das regiões mais inferiores, certo? Se realiza a fistulostomia, se realiza também, são as técnicas cirúrgicas, né, que eles usam para poder fechar. E tem as fístulas complexas, que são as mais superiores, vem fazendo um caminho ali, desde as regiões mais superiores, e muito comum também paciente com Crohn, com colite ulcerativa, e por aí vai, tá certo? Esses aqui são os tipos de cirurgia também que são feitas, mas, no geral, mais isso mesmo, certo? E aqui um resumão geral de tudo. As hemorroidas, elas têm ali um sangramento vermelho vivo, elas são indolores, geralmente as internas, mas podem ser dolorosas se chegam a trombosar, e as externas são dolorosas por si. A fissura, ela tem aquela dor intensa, né, forte, a evacuação, tem o espasmo do esfíncter, o sangramento discreto também. Os abscessos, dor intensa, certo? Febre, coleção purulenta. E o tratamento ali, sim ou sim, a drenagem é muito importante, já manda para drenagem. Abscesso é drenagem. E a fístula é a secreção purulenta, persistente, um trajeto anômalo, associado geralmente a abscesso em 30% a 50% dos casos, mas pode estar associado também a câncer, a pacientes que também já tiveram algum tipo de cirurgia também na região anorretal, tá certo? Se tem alguma dúvida, alguém quer perguntar alguma coisa? Tá todo mundo aí ainda? Sim, muito bom, Sara. Estava repassando aqui porque acho que ontem eu fiz uma estação na prática justamente de abscesso perianal. Show, 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 show. Muito bom, abscesso, é um tema muito bom e se vê muito na prática. Pessoal, eu queria ler essa questão aqui e eu queria que alguém respondesse, tá bem? Vamos fazer bem dinâmico, bem rapidinho também. Uma mulher aqui, ó, de 33 anos, procura atendimento no pronto-socorro por dor anal há 3 semanas, já aí de um tempo, né? Relata dor forte e aguda, com sangramento de pequena monta produzido pela defecação. Então, ela vai fazer cocô, ela sente ela vê ali que tem um sangramento, certo? Mas ela já sente aí uma dor importante. Os episódios de dor duram aí de 20 minutos, duram em torno de 20 minutos, e por esse motivo ela não consegue defecar há 3 dias. Nega febre, sintomas urinários, episódios anteriores ou uso de medicamentos. O exame físico apresenta tricoma. Isso aqui já tira, né? Já sabe, viu? Isso aqui já sabe o que é, basicamente. Na linha média posterior, que é onde são os mais comuns, né?
perianal, sem massa ou sinais logísticos. E durante a manobra de esforço, visualiza-se pequena laceração na mucosa anal. Qual é o diagnóstico mais provável? Quem responde aí? Quem responde vai ganhar um prêmio. Quem dá mais? De novo, mulher de 33, ela consulta aí para uma dor anal há 3 semanas, certo? Dor forte, sangramento em pequena quantidade, produzido pela defecação, fala aqui também, mas os episódios duram em torno de 20 minutos. Suranal, né? Fissura anal, exatamente. Licoma sentinela. Licoma sentinela é justamente o plagzinho, né? O piquezinho. E a gente vê aqui, ó, aqui. E os da região posterior, eles são os mais comuns, aqui, como nós vemos aqui. Os da região posterior são os mais comuns, mais de 90% dos casos, tá certo, pessoal? Então, essa aqui é um quadro clássico de fissura anal. Esse aqui também não está difícil de saber o que é, não. Uma mulher com 40 anos de idade, atendida em uma unidade básica de saúde, o paciente relata constipação crônica, com isso a gente já sabe, né? Quando ela faz, certamente quando ela faz cocô, ela deve sentir muita dor, deve fazer muito esforço evacuatório. E discreto sangramento ao defecar. Ao exame físico da região anal, identifica-se uma lesão não dolorosa à palpação, mostrada na imagem a seguir. O toque retal não evidenciou alterações. Nesse caso, qual a conduta adequada aqui, pessoal? Letra A, informar a paciente que se trata de uma lesão varicosa hemorroidária e encaminhá-la para o serviço secundário. Letra B, encaminhar a paciente para a retirada cirúrgica da lesão devido ao risco de neoplasia e marcar retorno para a retirada dos pontos. Letra C, informar a paciente que se trata de uma lesão varicosa hemorroidária e iniciar a orientação terapêutica clínica e nutricional. Letra D, encaminhar a paciente para a realização da biópsia da lesão, informando-a sobre a possibilidade de tratar-se de uma neoplasia. Seria a letra C, doutora? Pelo caso dela não ser, ela não tem a dor importante, então não necessitaria de uma cirurgia, não é algo mais complicado, aí seria mais a orientação terapêutica. Exatamente, sensacional, sensacional, você arrasou, é isso mesmo, a letra C. Letra C, pessoal. E é isso aqui, a aula terminou, obrigada pela atenção de vocês, obrigado mesmo. E, gente, esses são temas, assim, que não são difíceis a gente ver, né, ou seja, vê pela questão, vê pelo que eles perguntam, a sintomatologia do paciente, a gente bate o olho, basicamente, a gente já entende mais ou menos o que a questão fala. Só que tem alguns detalhes... Oi? Essa questão da varicose caiu na prova, não caiu? Caiu. Essa questão aqui de cima, da mulher de 33 anos, é do Revalida agora, de 2025.2. Esse do desenho aí, né? Isso. Esse do desenho aqui foi do Revalida 2017, para vocês verem que cai, né? Ou seja, foi do antigo, prova foi antiga. do 2017, foi. Mas, igualmente, o tratamento continua sendo o mesmo. Tá bem, pessoal? E nada, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem falar alguma coisa para complementar, podem ficar à vontade, tá bem? Se Eu não, quero Doutora, Pode falar, falar. meu amor. não, é só se ninguém fosse tirar dúvida, eu ia perguntar uma coisa para a doutora Sara, mas pode tirar as dúvidas primeiro. Tá bem. Não, pode tirar sua dúvida, eu ia mais agradecer só, mas eu espero, não tem problema. Não, amiga, então eu também era só agradecer e só falar, perguntar para a doutora Sara se ela trabalha na Argentina. Eu estudei lá em Rosário um ano, doutora.